Olá! Hoje escrevo de Bangkok, a capital da Tailândia, no sudeste da Ásia. Algumas pessoas consideram Bangkok a Veneza do Oriente. Isso porque a cidade é cheia de canais, assim como a verdadeira Veneza na Itália. Bangkok tem mais de 400 templos que estão quase sempre abertos ao público, a não ser quando os monges fazem as orações diárias. São redutos de calmaria. Mas fora deles, a coisa é bem agitada. O trânsito caótico da capital fica por conta de 3 milhões de carros, quase 2 milhões de motos, além de bicicletas, caminhões, ônibus e tuk-tuk. Esse carrinho com lugar para o motorista e 2 passageiros aqui atrás. Com tanto movimento, a poluição se torna um problema sério. Cheguei à Tailândia em tempo de ver o grande clássico do futebol tailandês. 2 universidades de Bangkok frente a frente. É o jogo do ano para eles. Descobri que na Tailândia é preciso um pouco mais do que futebol para lotar o estádio. Essa viagem à Tailândia foi em fevereiro de 98. Hoje eu vou conversar com a Yasmin, tailandesa, casada com o brasileiro Anderson. Eles têm 2 filhinhos, o André, de 2 anos, e a Camila, de 3 semanas. Yasmin trabalhava como aeromoça. Agora se dedica a cuidar dos filhos. Anderson é engenheiro. Os 2 viajavam muito, até que um dia se conheceram no Bahrein, um país pequeno que fica no Golfo Pérsico, perto da Arábia Saudita e do Catar. A gente vai falar principalmente de educação, história e futebol. O reino da Tailândia, até 1939, tinha outro nome, Sião. Aqui vivem mais de 64 milhões de pessoas. Aproximadamente 95%, mais de 60 milhões de tailandeses, se dizem seguidores do budismo. Bangkok, a capital da Tailândia, tem todas as características de cidade moderna. Arranha-céu, muito concreto e um trânsito enrolado. Poderia ser uma marcha reivindicando mais investimento na educação ou uma passeata política. Mas o alarde aparentemente tem outro motivo: o futebol. O futebol na Tailândia é apenas uma boa desculpa para um grande evento. E o evento em pauta é o confronto, no gramado, entre 2 universidades tradicionais de Bangkok. Chulalongkorn, de uniforme rosa, contra Thammasat, de vermelho e amarelo. Os nomes são diferentes, e o que vejo dentro do estádio também é.
O estilo só me parece familiar quando vejo as animadoras de torcida, que são típicas dos Estados Unidos. Os painéis, formados por placas que o público levanta, me lembram as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas de Moscou em 1980. Faz tempo. A sua família gosta de futebol? Adoro. Adora? É. Mais do que boxe tailandês? Eu ver mais futebol do que boxe tailandês na minha casa. Na minha casa. Talvez pelo fato de ser uma família com outras características, né? Uma família muçulmana. Sim. Mas meu pai também vê quase todo dia boxe tailandês, que passa pela televisão. Você acha que algum dia o futebol talvez se torne tão popular quanto o boxe tailandês? Pode acontecer, sim. Eu gosto muito de ver o futebol inglês, né? O que, não sei se... Lá chega muito o futebol inglês, principalmente Manchester United, naquela parte da Ásia em si, né? A Tailândia, que sempre se esforçou para manter a própria tradição, também recebeu muitas influências externas. Ciências, matemática, organização militar e tecnologia do Ocidente. Tudo isso o rei tailandês Mongkut, ou Rama IV, aprendeu com afinco desde o início do século XIX. O jogo do rei, numa época em que ainda não existia o futebol, era modernizar o império e preservar a cultura local ao mesmo tempo. O impulso de modernização continuou com Rama V, o filho de Mongkut. O nome desse quinto Rama era Chulalongkorn, o mesmo da primeira universidade de Bangkok, fundada em 1917, 7 anos após a morte do rei. O time da Universidade Chulalongkorn, ou simplesmente Chula para os íntimos, participa todo ano do grande jogo. É esse aí, que agora está no ataque. Até que ponto a cultura tailandesa é influenciada pelo Ocidente? Muito ou pouco, mais ou menos? Quer dizer, bastante. Bastante influenciada? Bastante. Principalmente nesse jogo de Thammasat, Chulalongkorn. Mas para outra universidade, não tanto assim. Só esses dois mesmo. Educação elementar na Tailândia se tornou obrigatória em 1921. Antes, era só para nobres e monges. Hoje, 94% dos tailandeses sabem ler e escrever. Fico impressionado. É um percentual bem alto para um país em desenvolvimento. A educação na Tailândia, pelo jeito, é levada muito a sério, não é? Leva muito a sério. Pelo eu conheço, todo mundo sabe ler e escrever. Por que um índice tão alto? Porque o governo dá grande força para todo mundo poder sabe ler, escrever, sabe as informações. Acho que é obrigado, não? É obrigatório. O idioma oficial da Tailândia se chama Thai. O inglês é pouco usado. Há realmente uma preocupação grande com a educação nesse país. E quanto ao jogo do ano, não é lá grandes coisas. Termina 0-0. Os dois times posam juntos e dividem a mesma taça. Pergunto várias vezes e até hoje não entendi com quem teria ficado o troféu. Acabo descobrindo que em matéria de futebol, a Tailândia precisa estudar mais. Agora, quando o assunto é organização e celebração, o tailandês vira mestre.
No próximo bloco, a gente vai conhecer a variação do futebol que os tailandeses praticam sempre. O nome do jogo? Takraw. Existe uma pitada de arte marcial no Takraw. Deve ser por isso que os tailandeses adoram. Há 500 anos, alguém na Ásia teve uma grande sacada. Percebeu que o embate é bom sempre que existir pelo menos um pouco de arte marcial. Assim surgiu o Takraw, uma mistura de futebol, vôlei, tênis, com acrobacias. Enquanto isso, o futebol que a gente conhece ainda está engatinhando por lá. País em desenvolvimento, população muito simpática e relativamente grande, um lugar de clima quente, tropical, onde o gosto por esporte também é grande. Bem que eu poderia estar falando do Brasil. Várias características da Tailândia e do nosso país soam parecidas, outras não. A Tailândia é uma monarquia parlamentarista. Aqui existe a figura do rei, que eles simplesmente amam. Qual é o nome completo do rei? Nome completo do rei พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถนฤบพิตร Anderson, por favor, o nome completo do rei. Você falou só um nome, Só o nome do rei. Nome do rei, completo. As pessoas na Tailândia são capazes de dizer o nome completo do rei? Eu não sei, porque eu li... Eu gravei quando eu era criança, então eu nunca esqueci mais. Deve aprender no colégio, né? Mas no dia a dia, vocês se referem ao rei como King, Como King, que é rei, em inglês. King Phumipol. King. Phumipol. Você vai tentar repetir? Não. Nem eu. O Brasil foi colônia portuguesa. Já a Tailândia nunca foi colonizada por um país europeu. Durante séculos, resistiu bravamente à presença de países da Europa. Mesmo assim, absorveu costumes de fora, principalmente dos ingleses. Foi deles que a Tailândia importou boa parte do sistema de educação, do modelo de governo e até mesmo alguns esportes, em particular o futebol. O futebol chegou à Tailândia em 1897, durante o reinado de Chulalongkorn, o Rama V. Aquele mesmo que deu nome à primeira universidade tailandesa. Em 1916, outro rei, agora já o Rama VII, criou a Associação de Futebol da Tailândia, que existe até hoje. Mas foi só em 1995 que o futebol passou a ser profissional. Hoje são mais de 220 mil jogadores federados, divididos em 168 times. É aí, exatamente aí, no futebol profissional, que qualquer semelhança entre Tailândia e Brasil passa a ser mera coincidência. Sábado à tarde, jogo da primeira divisão do campeonato tailandês. Os jogadores se aquecem no estacionamento. Essa partida é como se fosse um Cruzeiro e Palmeiras,
ou Flamengo e Grêmio, Corinthians e Botafogo, enfim, times importantes. No futebol supostamente profissional tailandês, o chute é de um bancário e a defesa é do padeiro. Um pouco depois dá para entender melhor, porque o bancário não ganha vida com a bola, e sim no horário comercial do banco. Nos times da Tailândia, que equivaleriam ao São Paulo, Vasco, Internacional, Fluminense, Santos, praticamente ninguém vive só da bola. O dinheiro é pouco em comparação ao que pagam as grandes equipes no Brasil. Cada jogador tailandês recebe mais ou menos R$400 por 2 semanas de torneio e jogando na primeira divisão. Do you think that the football in Thailand needs a lot of work to be improved? Yes, we need more training, more practice, and also we need a good coach to come here to help to improve our football here in Thailand. แน่นอนครับความใฝ่ฝันในเด็กวัยรุ่นของทุกคนก็อยากจะไปเล่นบอลอาชีพในเมืองนอกเหมือนกัน Is it possible now for Thailand to dream about like being in a World Cup? Yeah, we hope I hope if we begin now to improve or about to be professional. I think about 4 or 6 years, we hope we can go to World Cup. A Tailândia numa Copa do Mundo. Tô achando essa previsão um pouco otimista demais. Talvez na Copa de 2014 ou 2018. Mas sem dúvida os tailandeses levam tudo muito a sério. A melhor indicação para mim está no intervalo da partida. As instruções são passadas de forma absolutamente profissional. A concentração do sorveteiro, do motorista de ônibus, do cozinheiro me deixa a sensação de dedicação plena. É aquela velha história de se dedicar de corpo e alma, o que parece acontecer e muito nesse país budista. O amadurecimento do profissionalismo aqui é uma questão de tempo. O reino da Tailândia já tem quase 800 anos de história. Esperar só mais um pouquinho para ver o futebol vingar não custa muito. Aprendizes no futebol, porém craques em outro esporte que também tem a clássica matada no peito, por exemplo. O estilo despojado até lembra um pouco a famosa pelada brasileira. Já a rede é mais baixa do que a do vôlei e mais alta do que a das quadras de tênis. E as cortadas parecem mais golpe de boxe tailandês. Nem tênis, nem vôlei, nem futebol, nem boxe tailandês e ao mesmo tempo tudo isso misturado. Por que o takraw é tão popular, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse esporte que eu acho que 99,9999% dos brasileiros não conhecem, né? Primeiro tu tem que definir, tem que falar o que é um takraw pro pessoal, né? Que é tipo o nosso futevôlei, só que é uma bolinha menor e eles normalmente, um pouco que eu vi, quer dizer, a rede é mais baixa e eles usam linha, né? Principalmente o que eu vi assim na rua, o pessoal põe uma linha
e joga o futebolzinho deles. Hate Não, também. isso em lugares mais apropriados, mas como todo mundo joga lá na rua, eles têm. Quando a gente foi com o irmão dela e ele gerencia uma fábrica de sorvete, uma área industrial, então percebi que na hora do almoço, todos eles estavam jogando. Você passava de carro, em todas as indústrias eles jogavam. É um negócio impressionante mesmo. O nome completo do esporte é Sepak Takraw, ou simplesmente Takraw, como dizem os peladeiros tailandeses. E por mais que pareça exótico, não é novidade não, já existe na Ásia há mais de 500 anos. Os ingredientes do Takraw são os fundamentos do futebol, do vôlei e alguma coisa de arte marcial. O manual do Takraw determina que o jogador saque com os pés. Qualquer parte do corpo vale, menos a mão e o antebraço. São permitidos 3 toques na bola, que podem ser dados pelo mesmo jogador. Mas isso não parece facilitar a coisa, não. A bola é feita de plástico, as mais moderninhas, ou de bambu, as antigas. Seja qual for o material, é muito dura, haja pé. Por que será em que esse joguinho, o Takraw, ficou tão popular na Tailândia? Precisa pouca gente para jogar, só 2 pessoas cada lado. Não tem, tipo futebol aqui. Futebol você joga em qualquer lugar. Tem uma bola, marca o golzinho lá e tá jogando. Que torna popular aqui no Brasil também. Facilita. Tem lá a mesma coisa. Você põe uma linha, 2 para cada lado, a bolinha e joga. Então é fácil de praticar. O jogo não tão fácil para jogar. O jogo não é fácil, mas para iniciar praticar bastante. Para iniciar não precisa de muita coisa. Você jogou um pouquinho? Não tentei. Não arriscou? Não arrisquei. Não? Tem que ter um movimento muito rápido. É verdade. É um jogo com acrobacias, né? É um pouco diferente, quer dizer, mais plástico, né? Mais bonito. As jogadas são bem bonitas. A modalidade conquistou peito, cotovelo, cabeça dos tailandeses, aliás, de muitos outros asiáticos. Esse esporte é popular aqui na Tailândia e em vários países vizinhos, como a Malásia, Singapura, Laos. Aqui filmo uma pelada de Takraw num parque em Bangkok, a capital tailandesa. Só quem está fora da quadra é que se preocupa com o retorno financeiro. Os tailandeses adoram apostar. Difícil de jogar? Não para quem chuta sacos de areia desde criança. O esporte mais popular no país é o boxe tailandês. E o segundo mais popular é o Takraw. Relativamente simples de ser jogado em qualquer cantinho. What do you like the most, football or Takraw? Thailand Takraw and football, but Takraw is better. Why Takraw better? Thai people like it, you know. Football second, Takraw better. Por enquanto, acho que não tem muito jeito não. O futebol na Tailândia se esforça e tal, mas ainda não chega aos pés do Takraw. Eu já estava me sentindo super à vontade lá na Tailândia. Saía do hotel em Bangkok, a capital, cumprimentava o rapaz que vendia manga no espeto, que é uma tradição, na esquina, ia até o parque, falava com os meninos jogando Takraw, enfim. Aí resolvi alugar um carro para ir até uma cidadezinha perto de Bangkok, onde existe um famoso mercado flutuante, vários barcos
num rio, onde se vende fruta, legumes, enfim, várias coisas. Saí do hotel às 5 e pouca da manhã para pegar o nascer do sol. E aí, mapinha, livro, tudo, percorri, eu acho que eu percorri durante 2 ou 3 horas os viadutos enormes na periferia de Bangkok e sequer consegui sair da cidade, tanto que eu me perdi. Então ali ficou uma lição muito importante, que é a seguinte: